Apocalipse, os sete candeeiros, ou as sete igrejas, que vai dos capítulos 1 a 3, segunda parte. Hoje nós veremos quais são os inimigos da igreja. Ela tem 3 inimigos, que são o esfriamento espiritual, o mundanismo e a perseguição. Nós vimos que entre as igrejas, só uma delas não teve repreensão do Senhor Jesus, que foi a igreja de Filadélfia. Todas as igrejas têm problemas. Algumas por perder o fervor, outras por doutrinas erradas, outras porque as pessoas, os cristãos, são diferentes, eles têm os seus problemas e são diferentes uns dos outros. Por isso, todas as igrejas têm seus problemas. 3 igrejas das 7 a que Jesus mandou mensagem perderam o fervor espiritual. 2 estavam se tornando como o mundo, iam em busca de coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. E 3 sofriam perseguição. Essas que sofriam perseguição, Jesus consola e faz promessas a essas igrejas. Lhe darei a coroa da vida, lhe darei vestes brancas, enfim. Muitos naquela época renunciavam à fé para não sofrer tortura, porque era época de culto ao imperador. O imperador se achava Deus e ele exigia que fosse chamado de Senhor, que fosse o próprio Deus. E aqueles que não queriam, eles tinham seus bens tomados, eram torturados e às vezes até morriam. Então, por isso, alguns renunciavam àquela fé, deixavam de ir à igreja e não falavam mais no nome de Jesus, para que muitas coisas não acontecessem com eles. Vamos ver o esfriamento. Nós temos em Éfeso, o Senhor Jesus fala que a igreja tem labor, tem perseverança e tem uma boa doutrina. Ela prova os líderes, ela não aceitava os apóstolos mentirosos, aqueles que chegavam e se diziam apóstolos, ela os punha à prova e não os aceitava. Ela era perseguida, mas se manteve firme. E mesmo assim ouvia de Jesus que ela havia perdido o fervor, havia esfriado, né? Em Atos 19, nós podemos ver que houve um avivamento em Éfeso, um grande avivamento quando Paulo começou a pregar e ficou 2 anos em Éfeso e acabou inclusive com a bruxaria, ou seja, era uma igreja que cresceu, uma igreja praticamente perfeita, ela tinha doutrina, ela provava os falsos mestres, falsos apóstolos, era perseguida, se manteve, tinha labor, tinha perseverança, mas perdeu o primeiro amor. É o que o Senhor Jesus fala. Houve um esfriamento. Em Sardes, ela dizia: tenho nome que vive, mas estás morta, é o que dizia o Senhor Jesus. Eles achavam que estavam vivos, mas não, estavam mortos.
muitos ainda eram fiéis. Os demais, havia um grupinho que vivia de fachada, era uma falsa fé, né? Mas ainda assim havia um grupo que não se contaminou, mas também houve um esfriamento e perderam o fervor, né? O primeiro amor. A igreja de Laodiceia se dizia rica e abastada. Ela ficava numa cidade em que havia atração turística, haviam fontes termais, era uma cidade balneária. Ela recebia água quente de Hierápolis, que tinha fontes de águas quentes, e as águas frias de Colossos. Mas, como ela não tinha fonte e recebia essas duas misturadas, o Senhor Jesus diz que ela está morna, que ela não é nem quente nem fria, é morna. E tudo aquilo que é morno dá vontade de vomitar, né? Faz mal. Se a gente for tomar uma água morna, a gente se sente mal. Nós gostamos da água fria, né? Para um banho na água quente. Agora, o morno para beber dá vontade de vomitar. E o Senhor Jesus cita isso. Essa igreja de Laodiceia, ela pensava que estava bem. Mas o Senhor Jesus fala com ela, compra colírio. Eles tinham um grande centro oftalmológico na época. Mas o Senhor Jesus fala, compra colírio comigo, para que vocês enxerguem, porque vocês estão cegos. A cidade também era um polo turístico, era um centro têxtil. E por isso o Senhor Jesus fala, compre comigo vestes brancas para tapar a vergonha de vocês por aquilo que alguns da igreja faziam, né? E ela era rica, realmente era uma cidade rica e importante. Mas o Senhor Jesus diz que ela é morna e que tem vontade de vomitar-te da minha boca. É o que ele fala. Então, não havia um compromisso firme dessa igreja, porque ela se julgava bem, se julgava rica, dizia que não precisava de nada, mas precisava do principal, que era o Senhor Jesus, o amor por ele. E em todas elas o Senhor Jesus fala, se arrependam. É sempre a mesma solução. Se arrependam daquilo que fazem, se arrependam dos pecados e me deixem entrar, né? Era sempre a mesma solução. O outro inimigo da igreja é o mundanismo, quando muitos da igreja vivem no mundo, de acordo com o mundo, com as coisas do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Uma delas era a igreja de Pérgamo. E Paulo, em 1 Coríntios, nos capítulos 8, 9 e 10, ele fala sobre comer no templo. Esses 3 capítulos são dedicados à comida no templo. Comer no templo, ele diz que os cristãos não devem fazer. Por quê? Ali no templo não só havia a comida oferecida aos ídolos, que por trás sempre tem demônios, mas havia a prostituição, a sedução das sacerdotisas. Quanto a comprar comida no mercado, ele diz que eles podem, porque a carne que era usada no sacrifício aos ídolos, o que sobrava era enviado para o mercado para ser vendido às pessoas. E ali ele fala que as pessoas podem comprar.
porque elas não sabem qual carne vem daquelas que são de ídolos. E ele também diz, ídolos, na verdade, não existem. Os deuses deles não existem, existem apenas na cabeça dele. Não existem. Então, vocês podem comprar essa carne. Comer com amigos, o que ele fala. As pessoas podem ou não? E aí ele diz sim e não. Sim, porque ele pode comer essa carne com amigos, porque ele sabe que os ídolos não existem, os deuses deles não existem. Mas ele fala sobre um irmão mais fraco. Nós não devemos causar escândalo aos irmãos que são mais fracos na fé. Então, se você vai comer com amigos carne sacrificada aos ídolos e o seu irmão é fraco na fé, ele ainda não descobriu que aqueles ídolos não existem, que os deuses não existem, que é permitido porque apenas Deus é o único Deus, que há uma liberdade em Cristo, ele ainda não se deu conta disso, porque ele é mais fraco. Então, nesse caso, não devemos causar escândalo a esses irmãos. Por isso, se ele estiver conosco, não devemos comer. Mas sozinhos podemos comer, porque temos fé naquilo que aquilo não significa nada. E se nós formos parar para pensar, a situação hoje, quase tudo que compramos, que comemos, que levamos para casa, pode vir de idolatrias. Quem sabe o que você está comprando não vem de uma pessoa idólatra, uma pessoa que faz coisas erradas, que é um ímpio. Então, a situação hoje, quase tudo na nossa casa, o que a gente compra, o que a gente vê, vem de pessoas idólatras, de incrédulos. Então, Paulo nos diz que nós devemos comer sem perguntar. Pode comer, não pergunte de onde vem, porque se perguntar, aí haverá aquele problema de consciência. Ai, será que eu devo? Será que eu não devo? Então, coma sem perguntar nada. Porque nós sabemos que a salvação é pela graça. E é irrelevante o nosso comportamento no sentido de comer ou não comer alguma coisa porque foi sacrificada a um ídolo. Então, isso é irrelevante para Deus. Ele sabe que dentro do nosso coração nós sabemos que apenas Ele é Deus. Então, aquilo não importa. Só havia na época, os chamados libertinos, que diziam, eu posso aproveitar tudo no mundo, tudo. Esses eram os libertinos da época. Havia os judaizantes, os judeus, que não permitiam nada. Não pode comer carne de porco, não pode ficar sem circuncidar. Enfim, os judeus eram o inverso. Não se podia nada. E os libertinos diziam, não, nós podemos tudo. O que não podiam? Havia, naquela época, nos templos, imoralidade com sacerdotisas que eram prostitutas. Havia uma prostituição cultural, que significava um abuso da graça de Deus. Esses eram os libertinos. E aí, o livro de Atos, no capítulo 6, nos fala de Nicolau, que foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos na época. E algumas fontes históricas, inclusive o livro de Atos, nos diz que muitos se rebelaram,
contra o evangelho natural. E dizem que esse Nicolau foi quem começou essa ideia libertina e que muitos o seguiram, e daí a seita chamada Nicolaitas cresceu. E diziam que eles poderiam participar dos cultos no templo, né? Tudo era permitido. Então, não sabemos ao certo se era esse Nicolau e se foi assim. Alguns estudiosos acham que foi assim. Naquela época também havia Jezabel, que o Senhor Jesus cita, que era uma profetisa que defendia os nicolaítas. Então vinham os libertinos que abriam a porta para a imoralidade. Eles diziam: não, você pode ir, você pode ir no templo, pode comer as comidas dedicadas aos ídolos. Só que a liberdade que nós temos em Cristo, que eles diziam, em Cristo vocês são livres. Essa liberdade não é licença para que a gente viva pecando. Não é uma permissão para que a gente viva no pecado, né? Então, esses libertinos achavam que os cristãos não deviam guardar nada, que eles eram totalmente livres e não deviam guardar nada. Já os judaizantes, ao contrário, achavam que deviam guardar tudo. Então, muitos foram os problemas da igreja naquela época. E o Senhor Jesus nos fala de Antipas, que era de Pérgamo, que ele se recusou a oferecer culto ao imperador. O Senhor Jesus cita Antipas, que deu sua vida e que era o testemunho fiel. Ele, na verdade, parece que era um bispo ou um presbítero de Pérgamo, e ele se recusou a oferecer o culto ao imperador, que era exigido naquele local. E por isso ele foi preso, foi capturado e levado para o templo de Ártemis. E morreu assado vivo. Dizem que dentro de um ardente touro de bronze vermelho. Esse touro era usado para sacrifícios e ele foi colocado ali, nesse ardente touro de bronze. E ali ele morreu, assado vivo. Por isso o Senhor Jesus o exalta, né? Como testemunha fiel. Porque Deus tem uma alegria especial em destacar o nome dos seus fiéis. Vocês podem ver como ele fala de Jó. Jó é um servo íntegro. Ele fala de Moisés. Moisés é meu escolhido, eu falava com ele como um amigo. Enfim, Deus se alegra, assim como o Senhor Jesus se alegrou em falar no nome de Antipas e dizer que foi a sua testemunha fiel, porque ele morreu, mas não negou a sua fé. Em Números, no capítulo 25, versículos 1 a 2, o rei Balaque, ele chamou Balaão a amaldiçoar 3 vezes o povo de Israel. Mas Deus, com aquele jumento, ele foi alertado e ao invés de amaldiçoar, ele apenas abençoou o povo por 3 vezes. Mas depois, como eu falei na primeira parte, ele mandou mulheres para minar a igreja e judeus. Ele mandou
as sacerdotisas que iam seduzir os homens israelitas, né? E daí veio uma praga, enfim, aquilo tudo que aconteceu até que elas foram mortas e o povo voltou ao normal. Até Calvino combateu muito a heresia dos libertinos. O próprio Calvino, já na época da Reforma, combateu os libertinos. A libertinagem, esses libertinos, eles vêm perseguindo a igreja desde sempre. Isso é obra do mal, para levar o povo a pecar, para levar o povo a sair dos desígnios de Deus, né? E também a igreja de Tiatira. E o Senhor Jesus fala com essa igreja: arrependam-se, tirem essas coisas ruins, essas Jezabel, esses libertinos, tirem essas coisas da igreja, odeiem essas coisas. Jezabel, que seduzia e levava os homens à prostituição e a comer comidas dedicadas a ídolos. E ela introduziu o culto a Baal, ela ensinava prostituição. E aí os cristãos, os libertinos, né, falavam: como a gente vai combater a prostituição se a gente não conhece, não sabe como é a prostituição? Nós precisamos conhecer para combater. O que não é verdade, né? Porque Deus não conhece o pecado, mas combate o pecado. Se fosse assim, Deus deveria conhecer o pecado para combatê-lo, né? Então, essa desculpa, na verdade, não colava muito bem. E o Senhor Jesus sempre fala às igrejas: quem tem ouvidos, ouça, ouça o que ele diz às igrejas. E temos também como um inimigo da igreja perseguição, as igrejas perseguidas, que foram Esmirna e Filadélfia. Para essas o Senhor fala: fica firme até o fim, sê fiel, e eu te darei a coroa da vida. O cristianismo sempre foi a religião mais perseguida. E quando a gente pensa nos mortos daquela época, os que morreram no Coliseu, os que morreram amarrados em postes, queimados vivos para iluminar a cidade, a gente pensa: aquela época foi a época em que mais morreram cristãos? Quando será que foi? Será que foi a época da igreja católica, que perseguia muitas pessoas? Na verdade, a época que mais cristãos morrem é a época de hoje. Morrem pelo islamismo, pelo comunismo, por cidades, países em que os cristãos são hostilizados devido ao tipo de governo, devido à religião deles. Então, hoje é a época em que morrem mais cristãos no mundo. A perseguição, ela tem dois efeitos. Ela purifica a igreja e nos mostra aqueles que verdadeiramente têm fé, ou seja, manga podre cai. Na perseguição é que nós vemos os verdadeiros cristãos, aqueles que vão perseverar como Antipas, mesmo perdendo a vida. É claro que o sofrimento fecha as igrejas, né? Muitas igrejas são fechadas em épocas de perseguição e as pessoas se reúnem em locais escondidos, mas a perseguição serve para purificar a igreja.
Bom, concluindo, qual igreja é a sua? Será que a sua é Éfeso, perfeita em doutrina, mas sem o primeiro amor? Será que é Filadélfia, perfeita em tudo, mas perseguida? Qual será a sua igreja? Conclusão. Jesus nos mostra o que ele não vê na igreja. Quando ele repreende, ele mostra o que ele não vê na igreja de bom. Muitas não têm falsos apóstolos, não têm nicolaítas. Algumas dessas igrejas não têm nada disso. Algumas igrejas não têm problemas morais, não têm pobreza. Sobre Jezabel, muitos falam que ela seria boa, mas Jesus faz uma severa censura a esses que iam pelos caminhos de Jezabel. Outras igrejas não tinham problemas morais, nem pobreza. Eram ricas, eram prósperas, não tinham perseguição, estavam em paz. Mas mesmo assim o Senhor Jesus fala com elas. Você ia querer ser membro de qual igreja? Da melhor igreja? De Éfeso? Da que era rica? Era rica, mas era pobre espiritualmente. De Éfeso, que era perfeita na doutrina, mas havia perdido o primeiro amor. Isso tudo não é suficiente para uma igreja ser rica, ser próspera, sem problemas morais. Isso não é o suficiente. Éfeso era assim. Mas faltava o quê? O fervor espiritual, que na verdade é o mais importante. E aí nós podemos ver pela Igreja Evangélica Brasileira de hoje. Na maior parte das igrejas, falta paixão, brilho, quebrantamento, falta o choro pelo pecado. Falta o comprometimento, falta oração, poucos oram, falta um avivamento espiritual. E elas são um marasmo, sempre a mesma coisa. Dia de culto, elas vão para lá, é sempre a mesma coisa, todo mundo quietinho, todo mundo ouvindo. Falta aquele brilho, aquela paixão. Ninguém chora copiosamente pelo seu pecado. Ninguém tem comprometimento, uma boa parte, não falo ninguém, porque em muitas sempre tem aqueles que ainda guardam os desígnios do Senhor Jesus. Ele mesmo fala a um grupo que não se desviou, que se mantém fiel. Mas em muitas igrejas, a maior parte, falta estudo, que é o principal para o Senhor Jesus. A igreja de Éfeso era perfeita em doutrina, em tudo. Não tinha perseguição, não tinha nada. Mas faltava o fervor espiritual. Perderam o primeiro amor. E muitas igrejas, Jesus está lá fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Então, o principal para ele é o amor, é o fervor espiritual, é o choro, é o quebrantamento, é a paixão, a oração, e não o marasmo em que se tornaram muitas igrejas. Na verdade, essas igrejas têm muitas folhas, né? Mas poucos frutos. É a grande verdade. Então, a secularização de hoje, ela vem modificando a igreja, porque se nós formos ver o número de divórcios, é igual dentro e fora da igreja, não muda nada. A secularização tem transformado a igreja nisso.
Hoje nós, às vezes, vemos mais escândalos do que exemplos. É claro que temos os exemplos, né? Mas os escândalos são mais vistos pelo povo, pelos incrédulos, né? E o Senhor Jesus nos fala: aconselho-te, compre de mim ouro, roupa branca e colírio. Compre dele o ouro espiritual, aquilo que nos deixa ricos espiritualmente. A roupa branca, que significa a justiça dele, o viver com ele, o andar com ele, não negar o seu nome. E o colírio, para que enxerguemos os nossos erros, para que a gente possa se arrepender de tudo aquilo que fizemos e sermos quebrantados. E esse fervor, se nós não temos, temos que pedir a Cristo, porque só Jesus pode dar. Se a gente lembrar, no caminho de Emaús, eles vinham conversando e, à medida que eles falavam, o coração deles aqueceu. Conforme eles ouviam o Senhor Jesus, o coração aquecia. E quando o coração aquece, os pés se apressam. Os pés se apressam para correr para Jesus, para correr para a igreja. E os lábios se abrem imediatamente para louvar o Senhor. E ele diz: repreendo e disciplino a quantos amo. Por isso ele nos dá essa mensagem. E é claro que essa mensagem não é popular. Tudo aquilo que Jesus falou, se repetirmos para a igreja, isso não é uma coisa popular. Mas Jesus nos fala por quê. O que ele quer dizer com isso? Ele diz: não desisto de você. Por isso, eu estou disciplinando e repreendendo vocês. Porque eu não morri e nasci de novo como um cristão para me tornar um crente apático, morno, vazio, insonso. Eu não morri em Cristo e nasci novamente para ser uma pessoa assim apática. Eu tenho que ter fervor. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo, não ter uma vida pobre, vazia e morna, mas estar cheia do Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele fala: eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu cearei com vocês. Nos convidar a cear com ele é um milagre. Ele nos convidar para cearmos com ele é um milagre. Ele cear conosco é uma graça. Quando ele nos convida a cear, é um milagre que ele quer realizar na nossa vida. E quando ele ceia conosco, isso é uma graça que ele derrama. Precisamos ter intimidade com ele, ver a glória do Filho de Deus, porque ele é o Amém, ele é a última palavra de Deus, ele é fiel e verdadeiro e cumpre tudo o que promete, e ninguém impede os seus desígnios. Sem ele, nada se faz. Ele tem poder para dar fervor a cada um de nós e às igrejas. Porque hoje as igrejas, aquelas igrejas, elas estão mortas, elas são escombros. E em muitas partes daquele local não existe nem 1% dos cristãos. Os templos viraram mesquitas, viraram boates e não tem ninguém para visitar. Muitos foram vendidos porque não há quem visite, né?
No Brasil, por exemplo, nós temos uma multidão de evangélicos, mas muitos perderam o fervor, perderam o primeiro amor. A secularização, ela vai mudando a cada 3 gerações o povo, e nós podemos perceber isso, porque havia uma geração que saiu do Egito e toda aquela geração que não conhecia Deus teve que perecer no deserto para que nova geração entrasse na terra prometida. E a secularização faz isso também. Se nós percebermos, há 2 gerações atrás, nós éramos mais vivos na fé, tínhamos mais fervor. E aí, a outra geração, esse fervor já veio diminuindo e agora vem praticamente se apagando. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? No mundo todo. Mas o Senhor pode renovar, o Senhor pode avivar. Por isso nós devemos orar pela pureza do Evangelho, pelo coração cheio de fervor, pelo primeiro amor, por avivamento da igreja, não só da nossa, mas do mundo todo. Nós devemos orar pelo vale de ossos secos, para que Deus tire as cinzas e nos transforme em pessoas vivas. Precisamos orar para levantar um povo santo, porque Deus pode fazer isso e levantar essa nova geração como um povo santo. Enfim, continuo agradecendo aos reverendos Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e o reverendo Leandro Lima, do Instituto Reformado de São Paulo, onde eu fiz o curso. Agradeço a eles pelo que eu aprendi e pelo que eu tento passar para vocês. Tá? Na próxima aula, nós vamos começar a ver o segundo ciclo, que são os selos, os 7 selos. Tá? Até a próxima.